Comentar com vocês, torcedores e torcedoras do Botafogo, sobre o Matheus Ponte, que pode a qualquer momento ser anunciado como reforço do Botafogo para a sequência da temporada, né? Jogador que pode atuar pelo setor direito, pelo corredor direito, naturalmente é um lateral, né? Mas pode até, em virtude de algumas características do seu jogo, até ser reposicionado em uma outra posição. O Matheus Ponte pode, eventualmente, em alguma situação, se tornar um zagueiro ali pelo setor direito, né? Trata-se de um garoto de 20 anos de idade, é um garoto de muita força física, tem 1,83 m, consegue se projetar muito bem ali ao campo de ataque. É um jogador que de fato pode entregar inúmeras valências aí para essa equipe do Laje, né? Vamos falar então sobre as principais características desse jogador e se de fato ele pode sim se tornar um belo reforço para o Glorioso, né? Antes disso, só chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da PagBet, que é uma casa de aposta importante para você que curte, evidentemente, uma aposta esportiva. Beleza? Se você curte, eu aconselho você a conhecer a PagBet, que ela é uma casa de aposta que chegou para democratizar o acesso aqui aos apostadores mais humildes, digamos assim, né? Porque você pode depositar R$1 e a partir deste valor você já começa a jogar na PagBet. Tanto o depósito como também o saque podem ser feitos via Pix, o que facilita muito aí todo o processo, né? Também as cotas são muito altas. E algo muito interessante na PagBet é que o atendimento é humanizado durante 24 horas por dia. Não vai ter uma máquina para te atender, vai ter um ser humano para te atender, mesmo às 4 da manhã lá na PagBet. Então se você não conhece, usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar lá na PagBet, tá? Uma outra coisa interessante é que, como eles falam aí que você pode depositar a partir de R$1, minha sugestão é que você deposite um valor pequeno para você conhecer a atmosfera. Se cadastra, deposita um valor pequeno. E como tudo é tranquilo, não tem nenhuma burocracia, você não gostou, não curtiu, você pode pegar o seu dinheiro de volta mesmo antes da primeira aposta, gente. É impressionante, né? Então coloca lá um valor pequeno para você testar, para você conhecer. Se não curtir, você pega o seu dinheiro de volta. Fica a minha dica para você aí sobre a PagBet. Beleza, gente? Então usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para lá se cadastrar, ok? Fechando o parênteses então, falando do Matheus Ponte, como eu disse, 20 anos de idade, jogador que foi campeão do mundo pela seleção do Uruguai, também disputara um sul-americano muito bom, de altíssimo nível, tanto no sul-americano como também na Copa do Mundo Sub-20, ele mandou muito bem, esteve evidentemente fora da final por causa de uma lesão, né? Mas foi um dos grandes destaques da equipe uruguaia na competição, na minha opinião. Ele foi o melhor lateral direito do Mundial Sub-20, o melhor, tá? Bem, o que chama a atenção no Matheus Ponte é a experiência que ele tem, apesar dos 20 anos de idade. Um jogador que nunca saiu do Danúbio, né? Um jogador muito novo, mas tem uma experiência muito grande. Parece um jogador muito maduro, né? Parece que tem 30 anos de idade, né? Então é um jogador que apresenta muito equilíbrio em todas as suas ações dentro de campo. É um jogador que tem um entendimento do jogo muito interessante. É um jogador que tem um olhar bem panorâmico para algumas ações que estão se desenvolvendo ali. Um pouco à frente dele, no entorno da bola também. E isso facilita o seu posicionamento, né? Como ele tem um olhar, né, que antecipa o que pode acontecer, isso gera um ótimo posicionamento do Matheus Ponte, o que pode levá-lo, inclusive, a ser futuramente um volante bem interessante para a equipe do Botafogo também, ou para uma outra equipe que eventualmente o contrate junto ao Glorioso, né? O Ponte é um jogador que entrega muito na marcação, é um jogador que consegue fazer aquele corredor lateral ofensivo de uma maneira também bem interessante. Agora, quando ele vai ao ataque, ele é extremamente ofensivo, ele vai ao fundo do campo, né? Ele vive um lateral de muita ofensividade, mas no geral ele é um lateral que até que sobe mais na boa do que ao contrário do que as pessoas pensam. Como ele é muito ofensivo, quando ele vai ao ataque, ele é muito ofensivo, ele pode dar a entender que ele é um lateral muito ofensivo e que não sabe marcar. Não, ele sobe muito quando precisa. Agora, também marca muito bem, fecha muito bem ali o corredor defensivo. Contudo, acho que tem que evoluir na questão da recomposição. Isso é um problema em jogadores do lado de campo, né? Sobretudo jogadores jovens. É algo que também o Matheus Ponte, na minha opinião, tem que melhorar. Agora, também acho que ele precisa melhorar esse cruzamento por elevação quando ele vai ao fundo do campo, né? Nisso aí, ele deixa um pouco a desejar. Esse cruzamento dele, rasteiro, tem muita eficiência, costuma gerar muitas situações favoráveis para as equipes dele. Agora, esse cruzamento por elevação, ele precisa melhorar. Acho que tem que ter ali um olhar melhor. Como ele é um jogador que tem um olhar sobre o que vai acontecer, né? Então ele precisa também, quando está chegando ao fundo do campo, levantar um pouco mais a cabeça e ter um entendimento sobre a correlação de força dos seus atacantes, né?
com os defensores adversários para saber a hora correta de fazer esse passe, né, fazer esse lançamento, ou então, gente, fazer um lançamento mais para trás, mais rasteiro, que costuma ser uma ferramenta interessante ali do jogo dele, né, e pode ajudar muito a equipe do Botafogo. Então tem esse aspecto aí que precisa evoluir, acho que precisa melhorar o timing da recomposição. Agora, quando a equipe está sofrendo pressão, ele fecha muito bem aquele corredor, né, um lateral zagueiro de muita eficiência, com marcação que chega forte, tá, gente? Ou passa o jogador, ou passa a bola, não passa os dois, né? E quando ele passa também para o campo de ataque, costuma mandar muito bem. É um lateral que, na minha opinião, tem muito a crescer, tem muito a evoluir, tem um potencial de crescimento colossal, e é um atleta que chega, na verdade, para fazer com que o Rafael, né, melhore, porque se o Rafael não melhorar, já estava bem, né? O Rafael estava jogando bem antes da lesão, mas se ele não continuar jogando bem, ele pode perfeitamente ser reserva do Ponte, porque o Ponte é aquele atleta que ele chega e se você não tomar cuidado, ele toma o seu lugar na equipe, né? Já estava começando a ser titular da equipe do Danúbio, né? Mas aí o Botafogo está contratando, não teve esse tempo para se desenvolver na equipe do Danúbio, mas pelo que a gente viu na Copa do Mundo Sub-20, né, e pelo que ele fazia também no Sub-20 do Danúbio, né, ele sem dúvida nenhuma se candidata, se legitima para ser, sim, contratado pelo Botafogo e, por que não, ser um grande destaque do Glorioso na temporada de 2023. Acho que é uma contratação certeira e que, de certa forma, não é que modifica totalmente, mas sinaliza também uma modificação do Botafogo na busca de alguns jogadores. Não que o Glorioso vá buscar somente jogadores jovens, mas o jogador jovem com potencial de crescimento no clube também passa a ser visto como um perfil interessante para ser contratado pelo clube. Como já tem um lateral ali que está mandando muito bem, então esse jogador vai receber ali uma situação bem confortável para se desenvolver, né? Porque não chega sendo muito pressionado para entregar resultado. Então acho que isso também é muito positivo. Quando a equipe está muito ajustada, a equipe gera ali uma situação muito favorável também para a inserção de jogadores jovens. Então acho que o Botafogo pode e deve sim ampliar a busca de perfis no mercado, incluindo jogadores jovens como o Matheus Ponte. Então, na minha opinião, em teoria, esse jogador chega para ser um belo reforço do Botafogo, gente. Pode não dar certo, pode não se adaptar, pode dar problema, pode não dar bom. Agora, em teoria, pelo que ele vinha jogando, pelas características do jogo dele, o Matheus Ponte se candidata sim para ser um excelente reforço para o Glorioso, para a sequência da temporada de 2023, temporada que vai provavelmente entregar esse título sensacional do Campeonato Brasileiro para essa torcida maravilhosa que é a torcida do Botafogo, tá bom, gente? É isso. Comentar com vocês, torcedores e torcedoras do Botafogo, sobre o Matheus Ponte, que pode a qualquer momento ser anunciado como reforço do Botafogo para a sequência da temporada, né? Jogador que pode atuar pelo setor direito, pelo corredor direito, naturalmente é um lateral, né? Mas pode até, em virtude de algumas características do seu jogo, até ser reposicionado em uma outra posição. O Matheus Ponte pode, eventualmente, em alguma situação, se tornar um zagueiro ali para o setor direito, né? Trata-se de um garoto de 20 anos de idade, é um garoto de muita força física, tem 1,83 m, consegue se projetar muito bem ali ao campo de ataque, é um jogador que de fato pode entregar inúmeras valências aí para essa equipe do Laje, né? Vamos falar então sobre as principais características desse jogador e se de fato ele pode sim se tornar um belo reforço para o Glorioso, né? Antes disso, só chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da PagBet, que é uma casa de aposta importante para você que curte, evidentemente, uma aposta esportiva. Beleza? Se você curte, eu aconselho você a conhecer a PagBet, que é uma casa de aposta que chegou para democratizar o acesso aqui aos apostadores mais humildes, digamos assim, né? Porque você pode depositar R$1 e a partir deste valor você já começa a jogar na PagBet. Tanto o depósito como também o saque podem ser feitos via Pix, o que facilita muito aí todo o processo, né? Também as cotas são muito altas e algo muito interessante na PagBet é que o atendimento é humanizado durante 24 horas por dia. Não vai ter uma máquina para te atender, vai ter um ser humano para te atender mesmo às 4 da manhã lá na PagBet. Então, se você não conhece, usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar lá na PagBet, tá? Uma outra coisa interessante é que, como eles falam aí que você pode depositar a partir de R$1, minha sugestão é que você deposite um valor pequeno para você conhecer a atmosfera. Se cadastra, deposita um valor pequeno. E como tudo é tranquilo, não tem nenhuma burocracia, você não gostou, não curtiu, você pode pegar o seu dinheiro de volta mesmo antes da primeira aposta, gente. É impressionante, né? Então coloca lá um valor pequeno para você testar, para você conhecer. Se não curtir, você pega o seu dinheiro de volta. Fica a minha dica para você aí sobre a PagBet. Beleza, gente? Então usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para lá se cadastrar, ok? Fechando o parênteses então, falando do Matheus Ponte, como eu disse, 20 anos de idade, jogador que foi campeão do mundo pela seleção do Uruguai, também disputara um sul-americano muito bom, de altíssimo nível, tanto no sul-americano como também
na Copa do Mundo Sub-20, ele mandou muito bem. Esteve, evidentemente, fora da final por causa de uma lesão, né? Mas foi um dos grandes destaques da equipe uruguaia na competição, na minha opinião. Ele foi o melhor lateral direito do Mundial Sub-20. O melhor, tá? Bem, o que chama a atenção no Matheus Ponte é a experiência que ele tem, apesar dos 20 anos de idade. Um jogador que nunca saiu do Danúbio, né? Um jogador muito novo, mas tem uma experiência muito grande. Parece um jogador muito maduro, né? Parece que tem 30 anos de idade, né? Então é um jogador que apresenta muito equilíbrio em todas as suas ações dentro de campo. É um jogador que tem um entendimento do jogo muito interessante. É um jogador que tem um olhar bem panorâmico para algumas ações que estão se desenvolvendo ali. Um pouco à frente dele, no entorno da bola também. E isso facilita o seu posicionamento, né? Como ele tem um olhar, né, que antecipa o que pode acontecer, isso gera um ótimo posicionamento do Matheus Ponte, o que pode levá-lo, inclusive, a ser futuramente um volante bem interessante para a equipe do Botafogo também, ou para uma outra equipe que eventualmente o contrate junto ao Glorioso, né? O Ponte é um jogador que entrega muito na marcação, é um jogador que consegue fazer aquele corredor lateral ofensivo de uma maneira também bem interessante. Agora, quando ele vai ao ataque, ele é extremamente ofensivo, ele vai ao fundo do campo, né? Ele vira um lateral de muita ofensividade, mas no geral ele é um lateral que até que sobe mais na boa do que ao contrário do que as pessoas pensam. Como ele é muito ofensivo, quando ele vai ao ataque, ele é muito ofensivo, ele pode dar a entender que ele é um lateral muito ofensivo e que não sabe marcar. Não, ele sobe muito quando precisa. Agora, também marca muito bem, fecha muito bem ali o corredor defensivo. Contudo, acho que tem que evoluir na questão da recomposição. Isso é um problema em jogadores do lado de campo, né? Sobretudo jogadores jovens. É algo que também o Matheus Ponte, na minha opinião, tem que melhorar. Agora, também acho que ele precisa melhorar esse cruzamento por elevação quando ele vai ao fundo do campo, né? Nisso aí, ele deixa um pouco a desejar. Esse cruzamento dele, rasteiro, tem muita eficiência, costuma gerar muitas situações favoráveis para as equipes dele. Agora, esse cruzamento por elevação, ele precisa melhorar. Acho que tem que ter ali um olhar melhor. Como ele é um jogador que tem um olhar sobre o que vai acontecer, né? Então ele precisa também, quando está chegando no fundo do campo, levantar um pouco mais a cabeça e ter um entendimento sobre a correlação de força dos seus atacantes, né, com os defensores adversários, para saber a hora correta de fazer esse passe, né, fazer esse lançamento, ou então, gente, fazer um lançamento mais para trás, mais rasteiro, que costuma ser uma ferramenta interessante ali do jogo dele, né, e pode ajudar muito a equipe do Botafogo. Então tem esse aspecto aí que precisa evoluir. Acho que precisa melhorar o time da recomposição. Agora, quando a equipe está sofrendo pressão, ele fecha muito bem aquele corredor, né, um lateral zagueiro de muita eficiência, com marcação que chega forte, tá, gente? Ou passa o jogador, ou passa a bola, não passa os dois, né? E quando ele passa também para o campo de ataque, costuma mandar muito bem. É um lateral que, na minha opinião, tem muito a crescer, tem muito a evoluir, tem um potencial de crescimento colossal, e é um atleta que chega, na verdade, para fazer com que o Rafael, né, melhore, porque se o Rafael não melhorar, já estava bem, né? O Rafael estava jogando bem antes da lesão, mas se ele não continuar jogando bem, ele pode perfeitamente ser reserva do Ponte, porque o Ponte é aquele atleta que ele chega e se você não tomar cuidado, ele toma o seu lugar na equipe, né? Já estava começando a ser titular da equipe do Danúbio, né? Mas aí o Botafogo está contratando, não teve esse tempo para se desenvolver na equipe do Danúbio, mas pelo que a gente viu na Copa do Mundo Sub-20, né, e pelo que ele fazia também no Sub-20 do Danúbio, né, ele sem dúvida nenhuma se candidata, se legitima para ser, sim, contratado pelo Botafogo e, por que não, ser um grande destaque do Glorioso na temporada de 2023. Acho que é uma contratação certeira e que, de certa forma, não é que modifica totalmente, mas sinaliza também uma modificação do Botafogo na busca de alguns jogadores. Não que o Glorioso vá buscar somente jogadores jovens, mas o jogador jovem com potencial de crescimento no clube também passa a ser visto como um perfil interessante para ser contratado pelo clube. Como já tem um lateral ali que está mandando muito bem, então esse jogador vai receber ali uma situação bem confortável para se desenvolver, né? Porque não chega sendo muito pressionado para entregar resultado. Então acho que isso também é muito positivo. Quando a equipe está muito ajustada, a equipe gera ali uma situação muito favorável também para a inserção de jogadores jovens. Então acho que o Botafogo pode e deve sim ampliar a busca de perfis no mercado, incluindo jogadores jovens como o Matheus Ponte. Então, na minha opinião, em teoria, esse jogador chega para ser um belo reforço do Botafogo, gente. Pode não dar certo, pode não se adaptar, pode dar problema, pode não dar bom. Agora, em teoria, pelo que ele vinha jogando, pelas características do jogo dele, o Matheus Ponte se candidata assim para ser um excelente reforço para o Glorioso, para a sequência da temporada de 2023, temporada que vai provavelmente entregar esse título sensacional do Campeonato Brasileiro para essa torcida maravilhosa que é a torcida do Botafogo, tá bom, gente? É isso.